Meus amigos, boa noite. Muito feliz em poder contar com vocês aqui novamente. Só para a gente se situar, nós estamos falando de ontologia. Nós fizemos uma divisão em 3 partes para facilitar o estudo. Nós já vimos alguma coisa sobre o ser em si mesmo. Vimos também o ser nas suas grandes divisões. E agora estamos começando a ver o ser como causa. Começaremos, como sempre, com algumas noções gerais e pela definição. Chama-se princípio aquilo de que uma coisa procede de qualquer maneira que seja. Assim, toda causa é princípio, mas todo princípio não é causa. Pois o termo causa só se emprega para designar aquilo de que uma coisa depende quanto à existência. Chama-se efeito o produto da ação causal e consequente, o que resulta do princípio. Vamos fazer uma análise da causa. A análise revela 3 elementos ou condições na noção de causa. Por um lado, a causa deve ser realmente distinta do efeito. Em seguida, a causalidade não se confunde com a atividade. Agir não é necessariamente causar ou produzir. Por outro lado, o efeito deve depender realmente da causa, pois é em virtude da causa que é produzido. Enfim, a causa deve ter sobre o efeito uma prioridade de natureza. Uma prioridade de natureza e não uma prioridade tempo, pois a causalidade é uma relação que não implica necessariamente o tempo ou a sucessão. É mesmo necessário dizer que, considerados no que tem de essencial, o exercício da ação causal e a produção do efeito são coisas simultâneas e indivisíveis. Então, nós temos, nas noções gerais, que trabalhar a causa, a condição, a ocasião. É necessário distinguir cuidadosamente estas 3 noções. A condição é o que permite à causa produzir seu efeito, seja positivamente a título de instrumento ou de meio. Assim, o arco é, para o violinista, a condição da melodia que vai tocar. Seja negativamente, afastando os obstáculos. Assim, o pianista deve fazer afinar seu piano se quer tocar direito. A ocasião é uma circunstância acidental que cria condições favoráveis à ação. Assim, o bom tempo é a ocasião que me decide a fazer um passeio. Nem a condição mais favorável e nem a condição mais indispensável, que a gente costuma chamar de conditio sine qua non, condição sine qua non, sem a qual não, podem ser confundidas com a causa propriamente dita, pois o efeito não depende dela essencialmente, mas acidentalmente. Distinguem-se 4 tipos de causas: eficiente, material, formal, final. Estas são, então, as 4 maneiras pelas quais o ser pode contribuir para produzir alguma coisa.
Vamos falar inicialmente sobre a causa eficiente e já entrando com uma definição. A causa eficiente é aquela que, por sua ação física, produz o efeito. O escultor é causa da estátua, como estátua. E podemos dividir também, é necessário dividir, porque a causa eficiente pode ser quer causa principal ou instrumental, quer causa essencial ou acidental. Pode ser causa primeira ou segunda. Pode ser também, no sentido lato, causa física ou moral. A causa principal e causa instrumental é a primeira que a gente vai falar para procurar entender com bastante clareza isso aí. A causa eficiente é causa principal quando age por sua própria virtude. O escultor que trabalha o mármore, o arquiteto que constrói a casa, ou causa instrumental quando esteja ao serviço da principal. O cinzel do escultor, o pedreiro que executa os planos do arquiteto. A ação é comum à causa principal e à causa instrumental, mas sob aspectos diferentes. Ela é inteiramente, mas não totalmente, efeito da causa instrumental. A casa, ela é inteiramente produto da atividade dos pedreiros, marceneiros, carpinteiros, etc. Mas não é totalmente, uma vez que o plano da casa não é obra sua. Ao contrário, a ação é inteiramente, totalmente efeito da causa principal, enquanto que esta determina e dirige toda a atividade da causa instrumental. Daí se segue que o efeito se assemelha à causa principal e não à causa instrumental. O estilo da casa revela o arquiteto e não o pedreiro. Pode também deixar a marca do instrumento na medida em que este exerceu sua atividade própria, juntamente com a ação da causa principal. Quer dizer, foi ele próprio, numa parte da obra, causa principal. Assim, pode-se reconhecer numa construção a maneira própria de tal pedreiro. No segundo momento, vamos falar sobre a causa essencial e causa acidental. A causa, seja principal, seja instrumental, pode ser causa por si, ou essencial, ou causa por acidente, que nós chamamos, no caso, de acidental. A primeira é a que produz o efeito próprio a que está ordenada. Assim acontece com a operação cirúrgica que cura o doente. A segunda é a que produz um efeito a que não está ordenada. Assim, a operação cirúrgica que provoca a morte do paciente. Assim, ainda, o ato do cultivador que, cavando seu campo para plantar uma árvore, descobre um tesouro. Vê-se assim que o efeito da causa acidental, ao contrário da causa essencial, não tem razão final, uma vez que se produz fora das intenções do agente. É por excelência que se passa com o acaso, que é então propriamente uma causa acidental. Dizem que o acaso é o encontro acidental do efeito de duas causas, né? A causa principal pode ser causa primeira ou causa segunda,
conforme seja princípio primeiro ou princípio intermediário da ação. Por isso mesmo, toda causa principal é primeira sob algum aspecto. E toda causa primeira é necessariamente causa principal. Da mesma forma, toda causa segunda é instrumental em relação à causa primeira de que depende, mas pode, sob uma outra relação, ser, por sua vez, causa principal. Da mesma forma que a causa primeira pode não ser primeira, a não ser sob uma relação definida, e causa segunda sob uma outra relação. Veremos que apenas Deus é causa absolutamente primeira e independente. Todas as outras causas agem apenas na dependência dele. Causa primeira universal, e como tais não são mais do que causas segundas. E temos a causa física e causa moral. Chama-se causa física aquela que age por um influxo físico. Por influxo físico, é necessário não entender uma atividade de ordem sensível e material, mas apenas um influxo real. Assim, o arquiteto é a causa física da casa, enquanto dirige toda a atividade dos operários. A causa moral é a que consiste apenas em determinar moralmente um agente racional no exercício de sua atividade própria. Assim, por exemplo, os conselhos dados a um amigo para encorajá-lo numa certa empreitada. A causa moral, assim entendida, apenas impropriamente é chamada causa eficiente, e antes exprime a causalidade final. Paramos por aqui para dar tempo à assimilação. Podem acordar, isso. Respirem fundo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Algum comentário? Tudo na paz, Shihan. Essa era uma matéria que eu gostava muito de estudar toda vez que tinha aula de filosofia. Mas sem comentário nenhum. As causas é uma coisa maravilhosa. Vocês sabem o que o tubarão disse quando comeu o peixe palhaço? Que gosto engraçado. Sacanagem, né? Mas o pior é aquilo. Agora vamos falar de algo que não é muito alegre a princípio, né? Mas vocês sabem por que a mulher do Hulk se divorciou dele? Mulher do? Hulk, o verdinho. Porque ele não estava maduro ainda? Ela queria um homem mais maduro. Quase. É bem isso, é a mesma coisa, né? Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Oi, pessoal, até a próxima. Boa noite. Natasha tá. Natasha tá. Ayasumi Nasai. Ayasumi Nasai. Ayasumi Nasai. Isso. Se a gente não assumir, não ajudar a proteger até as falas dos amigos, como é que fica, né? Não dá, né? Complicado. Quem vai proteger a gente depois, né? Pois é. Procurou. É. Eu sou muito feliz nesse aspecto. Eu tenho muita consciência das minhas falhas. E aí eu até curto elas. Fazer o quê, né? Não pode esquentar a cabeça, não. E quando eu falo em falha, é ausência mesmo. No teu caso, a tua falha não é ausência, é excesso. Então fica tranquilo, é presença. É ser. Tá vendo como é que as coisas têm vários enfoques, né? Vocês ficam tristes. Boa. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Valeu. Bom descanso.